Shalom! Alô? A paz esteja contigo. Eu sou a Patrícia, estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês com relação com Jesus. Temos que fazer a obra do Senhor. Na realidade, eu não sou animadora, eu não sou apresentadora, eu sou uma serva do Senhor. Estou fazendo o possível e o impossível para fazer o melhor na obra do Senhor. E eu gostaria de contar para vocês que falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da nossa por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós temos um chamado como cristãos. Ide, faça discípulos. Né? Tá? É o chamado que Jesus fez para nós. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de fazer uma oração antes de começar, porque, como eu disse, eu não sou apresentadora profissional, estou aqui por amor a Deus e para que todos nós que estamos aqui possamos fazer o melhor para Ele, e precisamos primeiro de fazer um convite, que é o Senhor Jesus, para que esteja aqui conosco, tá bom? Ok, vamos nos preparar para orar? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por nós sentirmos essa vontade, essa necessidade de fazer a Tua vontade. Senhor, eu gostaria de fazer-te um pedido. Esteja conosco aqui neste momento. Ajude-nos a fazer a Tua vontade, não a nossa, Paizinho querido. Por favor, Pai, nos diminua para que o Senhor possa crescer nas nossas vidas. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor esteja com nossos telespectadores lá fora, que eles estão aí, eles abriram as portas para receber essa apresentação em suas casas, Senhor. Eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe todos esses familiares, todos esses irmãos que estão aí, queridos, que abriram suas portas para essa programação. Eu agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pois é. Nós estamos aqui, como eu disse, para fazer o trabalho, fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Hoje nós temos uma apresentadora que é uma bênção, mas eu vou deixar isso para depois. Primeiro de tudo, vamos escutar uma música. Uma música, vocês já viram antes, né? Gente, me desculpe, às vezes eu vou ficar trocando umas palavrinhas aí, vou falar um pouquinho vou tentar falar corretamente o português, porque estou agora aqui no outro lado do mundo, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Bom, nós vamos agora escutar uma música do Moab Reis. Ele é um músico, ele mora em Portugal e ele faz parte da ONU. Pois é. Jefferson, vamos escutar a música do Moab Reis? Nas horas de silêncio, consigo te escutar.
conselhos divinais, mas quando estou na agitação, não reconheço o meu coração. Preciso de calmaria, um momento íntimo está. Preciso de um momento meu e seu, ó meu Senhor, momento de louvor, me desprender das coisas deste mundo para alcançar a paz que almejo. Preciso te escutar, fala, Senhor, preciso te escutar, fala, Senhor, preciso te escutar, fala, Senhor, fala, Senhor. Preciso de um momento meu e seu, ó meu Senhor, momento de louvor, me desprender das coisas deste mundo para alcançar a paz que almejo. Preciso te escutar, fala, Senhor, preciso te escutar, fala, Senhor, preciso te escutar, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Pai, fala, Pai, preciso te escutar, fala, Pai, fala, Pai. Que linda música, não é? Deliane, oi, tudo bem? Que bom que você já está aí. Olá, tudo bem, Patrícia? Um prazer grande estar aqui com vocês hoje. Que bom. Como estão as coisas aí no Brasil, Deliane? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, quer dizer, aqui no meu cantinho está tudo bem, né? Que- Mas as notícias sobre o coronavírus não são muito animadoras, né? É, Mas a gente vai indo com fé de que isso tudo vai passar. Bom, vamos estar, como você falou, com fé, né? Pensar que realmente é um período curto, assim que nós temos que pensar e ter fé, né? Deliane, me fala um pouco. Você, quando eu te conheci no ano 2010, né, mais ou menos, em Cabo Frio, na igreja de Cabo Frio, você estava fazendo fisioterapia, não é? É isso mesmo. Eu já tinha cursado fisioterapia, já. Uhum. Na realidade, eu atuava como fisioterapeuta, né? Eu me formei em fisioterapia no ano de 2007. Uhum. Então, eu já atuava ali como fisioterapeuta. E aí você já era uma bênção. Lembra que nós fizemos alguns programas juntos, Assim diz o Senhor, no Rio de Janeiro, Cabo Frio? Bênção. Sim. Pois é, quero te agradecer de você ter aceitado esse convite de estar aqui conosco. Eu gostaria que você contasse um pouco a sua experiência, né, como consultora de saúde. Então, primeiro eu tenho que falar um pouquinho sobre o que me levou
a pesquisar um pouco mais sobre saúde, entender melhor, né, o processo saúde e doença. Tudo começou no ano de 2000, quando nós recebemos uma notícia triste na nossa família, de que minha mãe estava com câncer. E isso foi em fevereiro do ano 2000. O médico, quando nos chamou para conversar, disse que não havia mais o que fazer. Infelizmente, todo o abdômen da minha mãe já estava tomado pelo câncer. E nós ficamos, assim, muito impactados, né, com essa notícia, com essa realidade. Mas fomos buscar ajuda, embora o médico tenha dito, né, vários médicos disseram que ela não passaria daquela semana. Nós buscamos alternativas. E, dentre essas alternativas, nós buscamos tratamento natural dentro das nossas clínicas, né? Então, eu busquei o conhecimento. Na realidade, nós não a internamos na clínica, mas, na época, a gente não tinha condições para isso, mas nós tínhamos alguns conhecimentos e nós buscamos conhecimento na época com a doutora Cate, de uma das nossas clínicas, lá de Jarinu, na clínica adventista de tratamentos naturais. E ali eu pude aprender muitas coisas com ela e continuei buscando conhecimento. Busquei esse conhecimento em várias fontes, com várias pessoas, profissionais de saúde. Eu passei a ler muito sobre o assunto. E colocamos em prática. Na realidade, nós montamos praticamente uma clínica de tratamentos naturais dentro da casa da minha mãe. Que bênção, Deliane! E aí nós passamos a fazer os tratamentos. Então, a minha mãe tinha câncer de pâncreas, era um câncer extremamente agressivo, havia tomado todos os órgãos internos, havia paralisado todo o trato digestório dela. Então, nada entrava, nada saía, né? Mas através dos tratamentos naturais, da desintoxicação, de todo o processo que a gente fez, né? Tratamento de hidroterapia, a geoterapia, o trato intestinal dela voltou a funcionar, ela voltou a se alimentar, ela conseguiu ainda se levantar do leito, caminhar no sítio, ali onde ela morava, na chácarazinha onde ela morava. Sim, somente com os tratamentos naturais e alimentação, né? Mudança do estilo de vida, alimentação, utilizando os 8 remédios naturais, a gente viu assim um resultado tremendo. Eu acredito, Patrícia, que se o estágio, né, do câncer da minha mãe não fosse tão avançado, ela estivesse aqui conosco hoje. Ok. Mas, infelizmente, ela faleceu em 1º de julho do ano 2000. Então, ela ficou 5 meses conosco. Para quem tinha uma expectativa de vida de menos de uma semana, ela ainda permaneceu 5 meses conosco. E eu pude ver, assim, milagres, verdadeiros milagres com os tratamentos naturais, com aquilo que a alimentação natural pode fazer por você. E aí eu passei a pesquisar, passei a buscar mais conhecimento. Quando você me conheceu, eu já tinha até bastante conhecimento, ensinava muitas pessoas, mas eu mesma, na minha vida, não praticava tudo o que eu sabia. Poxa, né? Deliane, você falou uma coisa boa para a gente e não usava tudo que você sabia. Eu não usava, porque a gente é meio rebelde, sabe? A gente é meio rebelde. E aí, a grande virada, né, na minha vida, né, depois desse primeiro passo aí com a morte da minha mãe, com a perda da minha mãe, foi o diagnóstico de hipotireoidismo de Hashimoto. Eu fui na endócrina, eu estava com vários sintomas, né? E fui na endócrina e descobri que a minha tireoide estava sendo atacada pelo meu próprio corpo, é uma doença autoimune, né? Então, a imagem mostrava a minha tireoide toda bombardeada e no meu exame de sangue mostrava que a tireoide não estava mais funcionando perfeitamente e que eu precisaria tomar hormônio a partir daquele momento. Então, eu me vi diante de uma situação. Ou eu ficava dependendo desse medicamento para o resto da vida, que é o que normalmente acontece com as pessoas que começam a tomar esse medicamento, ou eu ia buscar outra alternativa dentro do conhecimento que eu tinha. Então, eu falei para a médica, olha, esse tratamento vai esperar, porque eu vou buscar uma alternativa. E foi isso que eu fiz. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa alternativa, você teve alguma coisa, você pegou alguma coisa dessa alternativa da palavra do Senhor? Pode nos dizer alguma coisa? Você pode falar sobre a sua experiência com a própria palavra?
Sim, a gente vê nitidamente que Deus, ele tem uma preocupação grande com a nossa saúde, né? Deus tem uma preocupação grande com a nossa saúde. Isso porque ele já diz isso na palavra dele. Você Então, pode... a gente vê lá, por exemplo, em 1 Coríntios, né? Na primeira carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, no verso 19 e 20, né? Ele nos fala claramente ali a respeito da nossa saúde física. Lê lá para a gente, Patrícia, você tem aí a Bíblia. Sim, tenho sim. Vamos lá. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estás em vós, e que tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, dois detalhes aí. O nosso corpo é um templo do Espírito, então ele deve ser muito bem tratado, porque o Espírito Santo, ele quer habitar num lugar limpo, num lugar agradável, né? Ninguém quer habitar numa casa que não esteja em ordem. É verdade. E depois o apóstolo Paulo fala sobre glorificar a Deus no nosso corpo. E ele volta a falar sobre isso lá em 1 Coríntios 10, 31. Esse verso também é muito conhecido. Posso ler, Sim, pode ler. Está aqui aberto, ok? 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Exatamente. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, eu caí na real que meu corpo precisou gritar para eu poder realmente praticar o conhecimento que eu tinha. Então, aí eu entrei num processo de desintoxicação, né? Eu fiz todo um processo de detox. Eu fiz um período de alimentação crua. O alimento cru, Patrícia, é o alimento vivo, tá certo? A partir do momento que você cozinha um alimento, ele não tem mais a vitalidade que tem um alimento cru. Então, num processo de doença, né? O alimento cru, ele tem, tipo, frutas, verduras, legumes crus, né? Ele tem um poder regenerador e restaurador tremendo. E aí eu fui buscar isso. Então, eu fiz o tratamento de 21 dias de alimentação crua com desintoxicação. Depois, eu passei a me alimentar de forma que eu tivesse a minha alimentação 80% crua. Interessante que eu recebi essa notícia desse diagnóstico em julho de 2018. Mas, Deliane, deixa eu fazer uma pergunta. Você continua se alimentando só com alimentação crua ou você... Não. Eu não sou adepta do crudivorismo, não. Ok. Tá certo? A minha alimentação é o máximo cru possível. Então, eu mantenho a minha alimentação em torno de 80% crua. Ok. Tá certo? Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz esse processo de desintoxicação, um período de alimentação crua, mantive a alimentação crua, né, 80% crua no período de 6 meses, mais ou menos, e quando foi em dezembro de 2018, eu refiz todos os meus exames laboratoriais. Entendi. E todos os meus exames estavam normais. Minha tireoide voltou a funcionar, meu colesterol, que estava altíssimo, baixou. Eu estava com triglicerídeo alto, ele entrou dentro da normalidade. A minha glicose, que estava no limite, também voltou para a normalidade. E o exame de imagem, onde a minha tireoide aparecia toda bombardeada, cheia de furinhos ali, né? Falando de uma forma bem simples, a imagem, então, agora estava perfeita. Ela havia se reconstruído, a minha tireoide. Então, um milagre de Deus. Né? Sim, eu acredito que Deus, ele pode fazer um milagre assim, fica curado, fica são. Assim como ele fez nas escrituras que a gente lê lá, né? O cego, o coxo. Mas Deus, ele atua nos processos naturais de cura. Então, ele nos deu os remédios naturais para que a gente usasse para que nós fôssemos curados. Então, ele age, ele cura através desses elementos. Então, Patrícia, nisso tudo que aconteceu, eu já tinha minha formação de fisioterapeuta. Entendi. Eu já tinha feito um curso pelo Silvestre, o Hospital Adventista Silvestre do Rio de Janeiro, que é o curso do Instituto Light, que foi aplicado através do nosso colégio nos Estados Unidos, o Whitefield, né? Fica nos Estados Unidos. E
eu fiz esse curso de medicina natural e medicina de estilo de vida. Fiz também o curso de consultoria de saúde da família, que é a consultoria de saúde da família pelo Instituto Vida, que é um órgão da Igreja Adventista. Então, ali ele forma consultores de saúde, são os profissionais que são utilizados para poder ajudar outras pessoas a mudarem seu estilo de vida, terem um estilo de vida mais saudável. E fiz todos esses cursos e agora eu tenho a minha própria experiência, entende? Eu não só faço esse trabalho para ajudar outras pessoas, mas eu tenho a minha própria experiência para saber como funciona e que dá certo, entende? E agora você está dando consultoria, né? Sim, sim. Aí agora eu trabalho com isso. E é muito interessante, assim, eu queria até pedir o Jefferson para colocar a foto. Eu disponibilizei uma foto aí para vocês verem que na próxima semana você está de novo conosco, no dia 24. E eu gostaria também que os nossos telespectadores, nossos irmãos que estão, né, assistindo a programação, que, por favor, que eles já comecem a fazer perguntas para a próxima semana, porque temos um tema muito especial para a próxima semana, não é, Deliane? Sim, a gente tem muita coisa boa ainda para falar. Isso. Aqui eu tenho quanto tempo ainda? Não, nós estamos agora já, né? Já estamos no tempinho assim, meio curto. Temos que começar, temos mais 2 convidados. E agora, mas você vai ter muito tempo, você vai ficar conosco, todas as programações, e os nossos amigos e irmãos vão poder fazer as perguntas. Por exemplo, na próxima semana nós estávamos pensando nas doenças degenerativas, não era? Ora, crônicas, doenças crônicas, não foi? Sim, o que acontece? A gente falou muito da questão da mudança de estilo de vida, né? Porque tudo isso, esse uso dos 8 remédios, isso envolve mudança de estilo de vida. Uhum. E mudança de estilo de vida, quando você fala nisso, você fala em mudança em 4 áreas, que é a área física, mental, a espiritual e a social, certo? Sendo que a alimentação, ela está no topo. A alimentação, ela fica no topo, porque nós somos o que comemos. Isso mesmo. Nós somos o que comemos, é o combustível do nosso corpo. A gente tem que pensar muito naquilo que a gente põe na nossa boca, porque nós estamos intoxicando o nosso corpo com aquilo que a gente come, certo? E quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem aí algo muito, muito grande para falar. Por exemplo, eu quero só te dar essa estatística, tá? Somente essa estatística. Não, tá bom. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela coloca para a gente que o estilo de vida ele é responsável por 53% do impacto sobre a nossa saúde. 53% de impacto sobre a nossa saúde é o nosso estilo de vida. Impressionante. Já a genética é só 17%. E todo mundo acha assim, mas minha mãe teve câncer, eu vou ter também. Minha mãe é hipertensa, eu também vou ter. Meu pai é diabético, eu também vou ser diabética. Entende? Sendo que isso você pode modificar. E aí a gente vai poder falar um pouquinho da questão da epigenética também, né? Todos esses fatores de estilo de vida são fatores modificáveis. Então, a gente não precisa ter uma hipertensão, a gente não precisa ter uma diabetes, nem uma doença cardiovascular que seja, né? Um câncer, a gente não precisa ter se a gente tem isso na nossa genética, se nós tivermos um estilo de vida saudável. Obrigada, Deliane. Olha só, então nós vamos continuar com uma série contigo, né? Que nós estávamos conversando sobre isso, que seria uma série que se chamaria doenças crônicas. E na próxima semana vamos falar sobre o câncer. Então, vocês, meus amigos e irmãos, que tiverem alguma pergunta sobre o câncer, já podem começar a preparar para a próxima semana. Tá bom assim, Deliane? Então, as doenças crônicas e degenerativas, a gente tem muita, muita coisa para falar. Na semana que vem, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da educação em saúde, né? O impacto que as doenças crônicas e degenerativas têm sobre a nossa vida, e a gente fala um pouquinho também sobre a questão do câncer. Ok, super. Obrigada. Tá bom, Deliane. Então, até a próxima semana, dia 24, quarta-feira, às 20h30, tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Ok, amém. Agora vamos conversar com o nosso músico, né? Que nós escutamos uma música linda, 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 que se chama Fala, Senhor. Não é? Vocês gostaram? Eu gostei muito.
Agora vamos chamar o Moab Reis, que é de Portugal, como eu tinha falado antes. Moab, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Moab. Que bom que você está Deus- aqui conosco. Está escutando direitinho? Sim, estou Bom, escutando. obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Moab. Eu que agradeço. Me fala um pouco sobre esse louvor, essa música maravilhosa que nós escutamos logo no início da programação. Fala, Senhor. Essa Como foi? música, Deus me deu ela no momento que eu precisava de respostas. E tinha um amigo meu que estava passando por um momento difícil da vida dele. E eu sou um compositor meio assim, que acontece as coisas e aí a música vem para mim. Que bênção. E eu precisava daquela mensagem e foi assim, em 10 minutos a música estava pronta. Foi coisa assim que Deus falou mesmo comigo e virou aquela canção. Amém, Moab. Me conta um pouco, você nasceu cristão, na família cristã? Como que, vamos fazer o seguinte, vou fazer a seguinte pergunta. Quando você começou a louvar para o Senhor Jesus? Você era muito novinho ou foi na sua adolescência? Quando foi que você começou a sentir essa necessidade de louvar? A música na minha vida sempre foi muito presente. Uhum. Meus pais sempre lidaram com grupo. Meu pai dizia que eu dormia na tampa da mesa de som do grupo, quando era novinho. Uhum. Então, sempre tinha participação das crianças e grupinhos cantando prisminha, né, nas igrejas. Uhum. Minha infância foi assim, coralzinho de crianças cantando. E eu, com 14 anos, já comecei a cantar num grupo. Com Que era 14? que era o grupo que meu pai e minha mãe tinham fundado. E hoje em dia já não é mais grupo, é só uma banda. Uhum. Mas já tem aí mais de 20 anos já, quase 20 anos de história. E foi na verdade, para mim começou o ministério aí nessa época. Com 18 anos? Quando tinha 14 anos. 14 anos, ok. 14 para 15, já quase 15 anos. E você é de Foi que quando cidade? eu comecei. Eu sou de Salvador, Salvador, Bahia. Isso. Que bom, que bênção. E me diz uma coisa, você agora mora em Portugal, né? Sim, já estou aqui há 1 ano e 3 meses. Você está há pouco tempo e você também tem que contar uma novidade para todo mundo. Você é um dos primeiros, quer dizer, é o mais novinho participante da Oneway, né? Como está Isso mesmo. como está sendo essa experiência para você? Olha, para mim foi um presente, né? Porque a gente sente falta aqui, né? De muita coisa do Brasil e ter esse contato com grupos que se juntam para fazer esse trabalho é muito mais difícil do que a gente tinha no Brasil, né? Existe um gap muito grande entre as pessoas e a gente sentia muito falta. E quando o convite surgiu, isso foi um presente para mim, porque eu estava realmente sentindo falta e eu me sinto útil, é o que eu sei fazer. Que benção. Deus me deu esse dom e é música e é o que eu sei fazer para ele. E me diz uma eu coisa, procuro fazer da melhor forma. Moab, você está de parabéns, mas eu gostaria também de saber, você teve em alguns grupos de ministérios, né, no Brasil que você participou? Você poderia dar alguns nomes? Sim, eu participei de alguns grupos lá. Eu participei do Armos, já mais conhecido, né? Uhum. Um grupo que é mais conhecido a nível do Brasil. Participei do grupo Handel, o grupo Quarteto, foi o Quarteto Glomos, que hoje em dia já não existe mais, mas passei lá um tempo com eles. Que, na verdade, esse quarteto é uma história interessante. Meu irmão, junto com 2 amigos, eram mais novos que eu, e eu incentivava sempre eles a cantarem. E eu passei um tempo com minha voz meio
rouca e não conseguia cantar direito. Eu tive um probleminha de estar sempre com rouquidão, e aí sempre cantei tenor, né? E nessa época eu não estava cantando em grupo nenhum, e aí eu sempre incentivei eles e o quarteto estava dando certo. E aí eles me chamaram, vamos, vem cantar com a gente, o barítono saiu. E aí eu fui para descansar a voz, né, com eles. Cantar barítono com eles. Poxa vida. Mas vem cá, Moab, você com certeza tem um sonho, né? Você poderia falar um pouco qual é o sonho que você tem com relação ao que você faz do Senhor, o seu trabalho missionário? Olha, eu esqueci de falar do último ministério que eu participei lá, que foi a banda Sétimo Selo. Uhum. E para mim, eu comecei tudo lá, né, com eles. E até hoje, graças a Deus, eles ainda existem. Amém. Eu cantava e tocava, e infelizmente para o ministério eu tive que vir embora. Ok. E essas coisas acontecem, né? A vida faz isso mesmo. E graças a Deus que eles continuaram lá. Amém. E sempre foi meu sonho ter uma banda assim, com instrumentos, que era meio escasso lá, né, onde a gente morava. E a gente ficou por um bom tempo com eles lá. Até hoje eu estou no grupo do WhatsApp da banda porque eu não consigo me desligar deles. E assim, o meu maior sonho na música, assim, no que eu sei fazer, era trabalhar com produção musical, né? Que bem. Lançar cantores aí, e a gente sabe que é um instrumento muito poderoso nas mãos de Deus, né? Para alcançar almas. Você... Eu gostaria de um dia viver disso. Eu não vivo disso. Eu sou designer gráfico, né? Ok. Uhum. Mas louvor, a música, para mim é uma coisa que Deus me deu como um talento, um dom, né? E eu gostaria muito de viver disso um dia. Não sei se isso vai acontecer, mas Vamos sim. não é a minha profissão, né? Moab, não esquece, para Deus nada é impossível, Moab, né? Nós temos que Certeza. ter. Eu não sei se você conhece o Dan. O Dan? Ah, sim, sim. Uhum. A gente encontrei alguns eventos, e ele me disse uma coisa interessante, que ele está buscando isso, que é com o seu dom, você ganhar a vida com o seu dom, com o dom que Deus te deu. Porque você faz por amor, né? Isso, mas... E quando você faz por amor, você faz bem feito, e os frutos, primeiro quem colhe é você mesmo. Quando você fala para alguém, você é o primeiro beneficiado daquilo, né? Isso mesmo. Então, aquilo me tocou muito. E Moab, eu soube que você vai participar agora, no dia 20, numa programação belíssima aqui na Europa, né? O FEMUSA. Sim, o Né? FEMUSA. O FEMUSA, não é não? Estávamos conversando sobre isso um pouquinho antes, né? Não é? Pois é. Essa programação nós estamos esperando já há um bom tempo, vai ser assim espetacular. E estou feliz de saber que você vai fazer parte também junto com a UNUEI, né? Porque a organização é do CELP e a Associação UNUEI, e você faz parte do grupo, né? Que bênção! Deus seja louvado aí nessa Eu já cheguei trabalhando já, né? Isso aí, para você ver como você é uma pedrinha-chave, né? Para o grupo ONUEI, para a Associação ONUEI. Que Deus te abençoe. Amém, Olha amém. só, mas não esquece que nós ainda vamos tocar ainda uma música sua no final, tá? Tá bem. Tá bom? Não vai embora não, tá bom? Tá bem. Agora eu gostaria muito de convidar aqui o pastor, né? O pastor Ivan Fernandes. Pastor Ivan Fernandes, ele está aqui na Suíça, em Zurique, e ele é uma bênção, e eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para ele, porque ele tem um testemunho tremendo e que eu acredito que vai impactar
escutar todos vocês que estão aí do outro lado da câmera, tá bom? Pastor, tudo bem com o senhor? Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, boa noite a quem está nos acompanhando nesse momento. Muito bem, obrigado. Que ótimo, pastor. Pastor, eu gostaria muito que o senhor contasse um pouco para a gente alguma coisa, assim, uma experiência assim, como cristão, quer dizer, na realidade eu quero saber como que o senhor chegou a ter a vontade, a necessidade, né, de estudar a Bíblia, né, de buscar Deus na sua vida, porque o senhor tinha uma outra profissão antes, não tinha? Antes do senhor se tornar pastor? Sim. O senhor poderia falar um pouquinho da sua profissão anterior, antes de ser pastor, por favor? Olha, na realidade, Patrícia, eu tive várias profissões. A minha primeira profissão foi vendedor de bala, nas ruas do Rio de Janeiro, na realidade na Baixada Fluminense. Depois engraxate, limpador de para-brisas de carro, carregador de bolsas nas portas do supermercado, mas sempre estava claro de que Deus tinha um propósito na minha vida. Amém. Essas foram as primeiras profissões que nós fomos obrigados a passar, a enfrentar elas, mas hoje, quando volto para trás, hoje eu tenho 48 anos, e quando eu volto para trás, os anos anteriores, eu agradeço a Deus por ter passado por esse caminho. Foi necessário para hoje ser a pessoa que sou e poder enfrentar o que eu enfrento sem medo, e estar confiante que Deus está ao meu lado. Amém, pastor. Nós nos conhecemos, pastor, não sei se o senhor lembra, na Irlanda, lembra? Uhum. Numa programação do CELP. Exato. Pois é. E aí, nós nos encontramos, e eu vou ser sincera para o senhor, pastor, foi assim, olha, com respeito, o amor é à primeira vista, pastor. Nós começamos a conversar, somos os dois carioca da Gema, não é? Então, foi assim, uma coisa assim, muito gostosa de ter conversado com o senhor, por isso que eu pensei, eu preciso convidar o pastor e que ele pudesse contar para todos vocês que estão aí do outro lado a experiência maravilhosa que ele teve na vida dele. E, pastor, eu vou ficar um pouquinho calada, porque eu gosto de, às vezes, falar muito, e eu gostaria de escutar o senhor. Né? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Eu vou tentar resumir o máximo possível, a história é um pouco longa, uma história de vida. Eu gostaria de começar lendo Romanos 8:28. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Amém. Eu sou hoje um homem de 48 anos, pai, 2 filhos, um filho de 17, uma filha de 13 anos, casado há 25 anos, moro em Zurique, na Suíça, porém natural do Rio de Janeiro, na realidade de Belford Roxo, da Baixada Fluminense. Venho de uma vida muito dura, que era vender o almoço para comer a janta, para comprar a janta. Mas, como eu estava comentando anteriormente, agradecido a Deus, hoje eu voltando para trás, olhando para trás, vejo quanto Deus foi maravilhoso ter permitido passar pelas provas terríveis que tivemos que passar. Porque as possibilidades eram mínimas na minha infância, a possibilidade era você virar bandido, e ficar naquele mundinho. E se você pensasse um pouquinho fora daquele mundinho, as pessoas já te viam como uma pessoa meio anormal. Você não era normal por você sonhar em querer falar, por exemplo, inglês. Como você quer falar inglês? Você mora aqui na Baixada, aqui, você vai falar inglês para quê? Então, foi uma luta constante. Mas, ao mesmo tempo, no coração, aquela sensação de que você estava perdido. Ou seja, eu morei toda a minha infância e juventude na Baixada Fluminense, mas era aquela sensação de que algo aconteceu de errado. Eu devo ter sido trocado na maternidade, porque eu não penso como meus pais, não penso como meus irmãos, eu me sinto perdido nessa sociedade em que eu vivo, minha mente estava sempre, já desde 8, 9 anos, sempre, eu tenho que sair daqui, alguma coisa está errada. Era aquela sensação de que talvez tivesse sido trocado na maternidade. Mas quando eu olhava para a cara dos meus irmãos,
E dos meus pais estava claro que eu não fui trocado na maternidade. Pastor, eu acho que o senhor tinha aquela sensação que o senhor não é dali, né? Que o senhor não fazia parte daquele mundo que o senhor estava ali. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Mas Exatamente. desculpa, pastor, estou falando demais. Continua. Mas eu fui descobrir o segredo disso hoje, depois de muitos anos, conversando com a minha mãe, e ela disse: Ivan, todas as gravidez que eu tive dos teus irmãos, todas foram muito difíceis. Nós morávamos em favelas, nós tínhamos aquelas casinhas feitas de papelão, e aí vinha o vento, vinha a chuva, destruía tudo, e eu grávida tinha que dormir, às vezes, em lugares que não tinha condição de dormir. Mas, por incrível que pareça, a tua gravidez, ou seja, a gravidez, quando eu estava grávida de você, nós tínhamos casa, nós podíamos ir à igreja, porque os meus pais vêm de uma formação pentecostal, embora que não eram praticantes, mas eles, na minha época, eles iam à igreja, ou na época que a minha mãe estava grávida de mim. E, aparentemente, eu creio que houve já uma influência do Espírito Santo na gravidez, ou seja, a influência na minha mãe, na mente dela, no coração dela, que influenciou, talvez, na minha gestação. E por isso, quando eu comparo a minha vida com a vida dos meus irmãos, dos meus familiares, vejo assim dois caminhos totalmente diferentes um do outro. E eles são cristãos agora, os seus irmãos? Ou... Hoje sim, há 5 anos atrás, 2 se converteram. Minha irmã já tem uns 10 anos, é adventista, a irmã mais nova, mas ninguém praticava. Eu já desde pequeno, já desde os meus 8, 9 anos, eu já ia para a casa do Senhor. Eu ia buscar, cantar, louvar, ouvir a palavra de Deus, coisa que eles não tinham essa necessidade. Amém. Então, a minha chegada na Suíça foi esse desespero, porque na minha cabeça estava claro: Senhor, tu tem algo maravilhoso para mim, tu tem que ter algo grande para mim, algum lugar, mas fora do Brasil. Tem que ser fora do Brasil. A minha felicidade não está aqui nesse país. Mas por que você sentia esse sentimento de sair do Brasil? Mas por quê? Eu não sei como te explicar. Hoje eu posso te explicar o seguinte: que Deus tinha um plano com a minha vida aqui em Zurique, na Suíça. Amém. Mas antes eu não sabia disso. Eu só sabia de que eu estava no lugar errado, na família errada, na hora errada, no local errado. Tudo estava errado. E agora conta-nos um pouco como que você chegou aqui na Suíça. Por que Suíça? Pois é, já com os meus 13, 14 anos, eu já tinha depressão e não sabia. A depressão é por causa dessa infelicidade de estar perdido na sociedade em que eu vivia. Eu gostava muito de ler. O brasileiro, não vou generalizar, mas em boa parte não é da cultura brasileira a leitura. E eu já com meus 12, 13 anos, eu gostava já muito de ler. O meu primeiro livro que eu li inteiro, do início ao fim, foi A Vida de Galileu Galilei. Eita. 13 anos de idade, Baixada Fluminense, quase não tinha o que comer, ler Galileu Galilei foi o meu primeiro livro. Realmente não estava mesmo passando com a história ali. Segundo foi, então, Isaac Newton e tudo que foi feito, etc. Então, era um conflito interno. Até que um certo dia, subi a laje da minha casa, em depressão, falei com Deus: Senhor, se tu existe, mostra-me como fazer para sair daqui. Eu preciso sair daqui, algo tem que acontecer. E nisso, eu morava perto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eu morava estava uns 30 minutos de distância, mas os aviões passavam por cima da onde a gente morava para poder buscar a pista para aterrissar no aeroporto do Galeão. E na minha oração, eu olhei para o céu e vi um avião. E pensei: bom, para mim sair desse país, eu tenho que ter uma profissão que eu possa usar em qualquer lugar do mundo. Um avião. Bom, eu poderia ser piloto de avião, mas aí depois logo caiu a ficha: pobre, negro, não sabe falar mal português, como é que você vai ser piloto de avião? Esqueça. Então, pensei em comissário de bordo, mas aí, naquela época, no meu pensamento, comissário de bordo, grande parte são meio afeminados. Não, comissário de bordo não é. Pastor, que isso? Mas é a realidade da época. Eu estou falando do meu tempo de 14 anos. Mas aí eu pensei: bom, mas avião é igual em todo mundo, eu poderia ser mecânico de avião. Porque os aviões são tudo iguais. E agora, então, eu comecei com meus 14 anos a me concentrar. Eu tinha que me formar em mecânico de avião e coloquei na mente que eu ia trabalhar na empresa
ou seja, desse avião que estava passando ali, que era branco com a cauda vermelha e uma cruz branca. Não acredito. Só que eu não sabia que era Swissair. Então eu pus na cabeça, eu vou me formar em mecânico de avião, eu vou trabalhar nessa empresa e eu vou trabalhar no país da onde ela vem. Que testemunho, pastor. Assim. Aos 19 anos eu estava formado como mecânico de avião, com sistemas hidráulico, pneumático e sistema de freios de avião. E daí apareceu, nesse momento que eu já estava formado, eu era da igreja pentecostal, novamente sofrendo de depressão, porque agora eu já tinha alcançado várias coisas, mas as portas do mundo não se abriam. Então, minha preocupação, por que não se abre? Então, eu era da igreja pentecostal e um dia indo visitar meu pai em Vitória, Espírito Santo, pois os meus pais viviam separados, 11 horas da noite, 11, meia-noite, atravessando do Rio para Vitória, Espírito Santo, à noite, ouvindo uns hinos, olhando para o céu azul, as estrelas, e eu falei para Deus, olha, eu não aguento mais. Eu sou cristão, eu vou à igreja, etc., mas, na realidade, a minha vida é uma mentira. Eu sou uma mentira, minha fé é uma mentira. No domingo, pela manhã, na escola dominical, eu estou presente, sorridente, à noite, no culto, mas os outros dias da semana eu sou pior do que o próprio Satanás. Eu não quero ter mais essa vida de teatro, Deus, e se tu existe, mostra-me a tua cara, revela-te. E eu não quero ser abusado contigo, Senhor, mas eu lhe dou um dia para que você se manifeste, ou então eu vou viver a vida como tem que ser vivida, ou como eu acho que deve ser, e acabou essa história de ser crente. Mas foi um conflito muito grande, né? Foi uma luta muito grande interior. E, bom, e aí vai, pastor, desculpe, porque então, essa testemunha... Indo para Vitória, cheguei no dia seguinte, fui para a casa do meu pai, isso era uma sexta-feira, e tinha alguns primos, alguns colegas dos primos lá, e tinha uma moça simpática lá, que rapidinho, como carioca, rápido pensei, puxa, tá aí uma moça simpática, bonita, solteira, tá aí, né? Começamos a bater o papo, e conversa vai, conversa vem, e eu a pedi se ela não gostaria de, no dia seguinte, que era um sábado, se ela não gostaria de me mostrar as praias de Vitória, Espírito Santo, etc. E ela disse assim, eu até gostaria de lhe mostrar, mas amanhã não dá. Eu falei, não dá por quê? Será que é porque eu sou tão antipático e feio? E ela disse, não é por isso, é porque amanhã eu vou à igreja. Falei, a igreja amanhã, sábado? Como? Vai fazer o quê na igreja? Que igreja você pertence? E aí ela disse, eu sou adventista do 7º dia. Amém. E eu pensei comigo, tadinha, tão bonita, mas burra. Essa igreja de doido que não come carne de porco, está todo mundo bonitinho no sábado. Mas aí, pensando, disse para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte. Pensei comigo, você é tão simpática. Se você quiser, eu estou disposto a ir com você amanhã na tua igreja e a gente, talvez depois, à noite, faz alguma coisa, a gente vai passear, ou vai no cinema, como você quiser. E ela aceitou. E eu fui à igreja no sábado, mas no programa Jovem, no JA, né? O programa de jovens, que começou às 17 horas e foi até às 19. Eu fui, mas com aquele pensamento, essa igreja de doido, esse povo... porque onde eu morava no Rio, 50 metros de distância da minha casa, tinha uma igreja adventista, e a gente ria, burlava deles. Olha só. Muito bem. Fui com ela no dia seguinte, nos encontramos, fomos na igreja, e entrei na igreja, eles estavam cantando lado a lado aqui, aquele hino típico do sol, não me lembro mais exatamente, mas uns hinos típicos da época, e de pronto aquela moça praticamente morreu ao meu lado. Como é o morrer? Ela perdeu todo o sentido como mulher ao meu lado, passou uma irmã, estava sentada ao meu lado, porque agora na minha mente, o que está acontecendo aqui? O louvor, e depois começaram a discutir sobre a Bíblia, sobre as informações da Bíblia. Eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus naquele dia. Terminou o programa, eu saí, ela me perguntou como é que foi o programa, eu falei, foi bonzinho. Mas por dentro estava assim, foi muito 10. Mas e o orgulho?
E depois eu disse para ela assim, vem cá, olha, na realidade eu queria ir com ela para o cinema. Mas aí eu disse para ela assim, você teria tempo, alguém poderia me explicar? Eu teria mais perguntas sobre a Bíblia. Teria alguém que teria um tempinho para mim? Assim, vamos para a casa da minha irmã, ela é casada, mora aqui perto, a gente pode ir para lá. Mas eu disse, olha, deixa eu deixar bem claro que eu sou pentecostal, pertenço à igreja metodista wesleyana e não tenho intenção de mudar de igreja, viu? Não, tudo bem, vamos. E fomos, então, para a casa dela, para a casa da irmã dela. E eu tive, das 19h30 até as 2 da madrugada, eu tive uns 7 ou 8 estudos bíblicos, um atrás do outro. Que bênção, pastor. Que bênção. E quando eu tinha muita fome da palavra de Deus. O meu problema, a minha depressão era a falta do alimento espiritual, que é o problema de muitas pessoas hoje que estão com depressão, estão tristes, estão com um monte de problema, porque estão desnutridos espiritualmente. Estão bonitos exteriormente, estão maquiadinho, bem bonitinho, com boas roupas, mas por dentro o corpo espiritual está desnutrido, e assim estava eu. Amém, pastor. E aí, senhor, nesse momento, o senhor descobriu que esse era o seu grande problema. Não tinha depressão mais nenhuma, né? Não, porque eu saí às 2 horas da madrugada, naquela época, isso nós estamos em 1993, início de 93, naquela época no Espírito Santo se apagavam, ou pelo menos em Vitória, apagavam-se as luzes de madrugada das ruas para economizar energia, e eu gritava na rua e dava meus pulos com vozes altas, dando glória e aleluias ao bom Deus, porque Ele ouviu a minha oração que eu tinha feito um dia anterior. Amém, pastor. Agora conta para todos nós aqui como que você chegou aqui na Suíça. Esse foi o ponto, porque Deus tinha um propósito, mas para mim sair do Brasil, eu precisava ter um encontro verdadeiro com Cristo. A partir daí, eu comecei a estudar a Bíblia de forma intensiva. Em 7 meses, quando eu voltei... deixa eu só terminar essa parte, eu sei que o tempo é muito corrido. Não, mas pode falar, pastor. Também. Quando eu cheguei, nesse mesmo dia de madrugada, fui para casa, gritando e os cachorros latindo junto, era uma festa no meio da rua, e cheguei, então, na casa do meu pai, dormi, no dia seguinte eu falei, pai, hoje eu estou indo embora para o Rio. Mas, filho, você chegou anteontem, você veio para me visitar e passar uns dias aqui. Pai, eu preciso ir embora, eu vou embora, o senhor não entende por quê, mas depois eu lhe explico. Por quê? Porque a igreja adventista ficava a 50 metros da minha casa. E eu estava decidido a ir naquela igreja, queria saber muito mais, eu tinha muita fome do evangelho. Então eu fui na minha vizinha, que também era adventista, e disse para ela, olha, eu sou pentecostal, não vou mudar de religião, mas gostaria de estudar um pouco mais a Bíblia, gostaria de saber se vocês teriam alguém que poderia enviar na minha casa para estudar a Bíblia. E me enviaram um rapazinho de 16 anos na época. Eu pensei comigo, eu vou destroçar ele. Eu sei mais do que ele, porque a gente sempre pensa que a gente sabe mais, né, pastor? Isso é um defeito muito grande que a gente tem. O rapaz começou a estudar a Bíblia comigo e, olha, toda pergunta, e as perguntas que ele não tinha resposta, ele dizia, eu não tenho resposta para você hoje, amanhã eu te trago a resposta. E, de verdade, de madrugada, ele passava lá e deixava uma carta pendurada no portão para mim. Conclusão, em 3 meses de estudos intensivos de estudo bíblico, eu implorei para ser rebatizado, porque eu era batizado, mas eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o Deus da Bíblia. Pedi para ser rebatizado com 3 meses, fui rebatizado e 4 meses depois recebi um convite. Na realidade, a minha prima já morava aqui na Suíça e ela precisava urgente de alguém para fazer babysitter do filho dela. E ela trouxe 2 pessoas e não deu certo, e eu disse, olha, eu já fiz curso de enfermagem, de primeiros socorros, de auxiliar de enfermagem, então eu sei, eu cuidei dos meus irmãos, eu sei como cuidar de criança, me dá essa chance, você não vai se arrepender. E ela repensou e me deu a chance, e eu fui parar na Suíça, em Zurique, na Suíça, como babysitter. Que bênção! Peraí, um momento, o senhor conseguiu fazer teologia no Brasil? Não. Isso não tem nada de teologia. Eu ainda era apenas um adventista recém-formado. Recém-convertido. E chego na Suíça, fiquei 1 ano como babysitter com ela. Durante o sábado pela manhã, eu ia na igreja adventista de língua alemã.
na época, isso nós estamos agora, estamos falando de agosto de 1994, as igrejas eram típica europeia, típica alemã, assim, bem tranquila, bem triste praticamente, e eu tinha a sensação assim de que eu entrava vazio e saía, eu saía pior do que entrava, mas no sentido porque me faltava o calor humano, a preocupação, a disposição de, puxa, eu chegando como estrangeiro, como estrangeiro, eu pensava que, poxa, eles iriam se dedicar um pouco mais por mim, além do bom dia e feliz sábado. Porque a sua experiência no Brasil foi diferente nas nossas igrejas no Brasil, foi? Não só por ser diferente, eu penso que como irmãos em Cristo, eu creio que é o mínimo que quando chega uma pessoa nova na igreja, você cumprimentar com alegria, se interessar pela pessoa e, se possível, se colocar à disposição, principalmente se você está num país estrangeiro. Com isso, eu ia na igreja adventista pela manhã para cumprir o meu papel de adventista e à noite voltei a ir para as igrejas pentecostais. Por quê? Porque eles tinham aquilo que nós precisamos ter mais, nós como adventista, um amor, um calor humano imenso, aquelas boas-vindas, eu mal chegava de longe, ei, Ivan, você está aqui, bem-vindo, suíços fazendo isso, tá? E vem que você precisa, que você pode, podemos te ajudar de alguma forma, você tem onde dormir, você tem comida, etc, etc, etc. Ou seja, aquela preocupação com o próximo. Eu não sei como é na Holanda, como é na Alemanha, mas na Suíça essa foi a minha experiência. E com isso, mas eu só acho que agora mudou um pouco, acho que mudou um pouco agora aqui, né, na Suíça, porque comigo foi um pouco diferente, mas tudo bem. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente, né, pastor? Você está na igreja de Berna, né, na Suíça. Eu passei 2 anos nessa igreja, há 10 anos atrás. Então, essa igreja mudou muito também. Por quê? Quando eu decidi, então, no meu coração, de queria servir o Senhor. Comecei a dar estudo bíblico. As primeiras pessoas que eu ganhei para Cristo foi a minha esposa, minha sogra, cunhado, cunhada. Eu casei aqui na... Vamos novamente voltar atrás. 1 ano fiquei de babysitter, terminou o trabalho de babysitter. Agora eu tinha que voltar para o Brasil ou ficar no negro na Suíça. Eu pensei, Senhor, se tu me trouxe para cá, eu não vou sair daqui, não. Não vou sair daqui de jeito nenhum. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, a não ser que tu queira me tirar. Então, eu comecei a fazer limpezas, fazer faxinas, porque a minha prima era imensamente exigente na limpeza e eu não entendia por quê. Ia para o banheiro e chorava, pensava, seu idiota, você é formado, você é mecânico de avião, você tem uma formação, volta para o Brasil. Mas aí eu secava as lágrimas. Não, esse era o meu sonho, chegar aqui, e eu cheguei. Daqui eu não vou sair. E saía para fazer o que tinha que fazer, lavar, passar, cozinhar, cuidar do bebê, etc, etc. E depois de 1 ano, saí da casa dela e fui entender por que ela foi tão exigente comigo. Foi porque Deus estava preparando o caminho, porque quando eu saí da casa dela, eu comecei a trabalhar de faxineiro e fazia dessa forma. Se eu conhecesse você hoje, Patrícia, dizia para você assim, irmã Patrícia, olha, eu sou faxineiro, você é faxineiro. A primeira reação. Sim, mas como você não me conhece, ou você ainda não sabe se eu faço bem ou não a limpeza, deixa eu ir na tua casa fazer a limpeza, você não vai me pagar nada, eu vou te fazer uma limpeza grátis. Se você gostar da minha limpeza, você poderia me chamar novamente para fazer a limpeza na tua casa em 15 dias ou 1 mês, e você poderia me indicar para outras pessoas. E com isso eu comecei a ter vários outros clientes, e a minha limpeza era tão eficiente por causa da exigência que eu vi durante 1 ano, que as lágrimas corriam, que aí depois que eu fui entender que Deus estava preparando o caminho. Amém. Conheci a minha esposa, nós nos conhecemos, noivamos e casamos em 6 meses. Foi rapidinho, né? Foi. Mas quando é o plano de Deus, não tem que ficar pensando em tempo nenhum, né, pastor? Eu acho que é por aí mesmo. 6 meses a gente estava casado, e depois de casado eu já dava muito estudo bíblico. Conclusão, chegou numa fase, dava estudo bíblico, casado, e aí a minha vida começou a andar de uma outra forma, porque agora eu tinha os documentos, estava reconhecido no país, e quando a gente entra no sistema do país, você tem que dar suas informações, inclusive a tua profissão, e você entra no banco de dados do país. E por incrível que pareça, 6 meses depois, quem é que me liga na minha casa?
Ok. A Swissair. Uhum. A empresa aérea, lá com os 14 anos, porque o centro dela, da Swissair, é aqui em Zurique, ou era aqui em Zurique, porque a Swissair faliu, aqui em Zurique, na Suíça. E eles me ligam, senhor Fernandes, e sou eu, aqui é da Swissair. Eu falei, o quê da Swissair? Já tinha esquecido do meu sonho, mas Deus não. Viu? Eu estou lhe ligando porque nós vimos o seu currículo aqui no banco de dados e gostaríamos de conhecer o senhor pessoalmente. Aí eu falei, um momento. Aí falei para minha esposa assim, estão me chamando lá. Eu não vou não, porque eu acho que a conversa fiada, eles vão querer negro, diploma brasileiro, eles não vão me dar nenhuma chance, nem falo alemão direito, não vão me dar chance. Uhum. E o que eu fiz, então? A minha esposa falou assim, não custa nada, vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta, a sua esposa é brasileira, pastor? A minha esposa é brasileira suíça. Os avós dela foram para o Brasil em 1922, assim, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Eles saíram do cantão Appenzell, na Suíça, o avô, e a avó saiu de Zürich, e eles se conheceram no Brasil, os avós. O plano e aí a mãe nasceu lá, e a minha esposa nasceu também no Brasil, e depois veio para a Suíça. Que bênção. Ok. E nisso eu fui, então, na Suíça fazer o meu estágio, fazer lá uma apresentação, conhecer e etc. Antes de sair de casa, eu falei, Senhor, se o serviço, se esse trabalho na Suíça, que foi o meu sonho, que eu me preparei para isso, vem de ti, eu terei o sábado livre. Se eles tiverem que exigirem que eu tenha que trabalhar no sábado, porque avião voa todos os dias, eu não vou ficar com trabalho. Amém. E fui fazer a apresentação, o dia lá, passei o dia com eles, me mostraram um trabalho maravilhoso, me senti um príncipe, assim, sem palavras. E no final do dia, o chefe então veio, olha, nós gostamos de você, etc, etc. Você crê que você gostaria, você pode se imaginar trabalhando conosco? Eu pensando comigo, gente, eles não têm noção. O sonho. Se eu poderia me imaginar trabalhando com eles na Suíça, ganhando salário suíço, no meio só alta tecnologia. Tá, muito bem. Eu falei para ele assim, sim, eu posso me imaginar, sim, achei muito legal tudo que vocês fazem aqui. Então tá ótimo, então a gente também gostou de você, nós gostaríamos de te contratar. Falei, muito bem, qual seria o meu horário de trabalho, o meu expediente? Seria 6 dias por semana e sempre rotativo. Isso significa que eu teria que trabalhar o sábado. Ok. Então, eu respirei fundo, pensei, Senhor, é a minha chance. Esse molequinho lá da Baixada Fluminense que vendia o almoço para comprar a janta, a minha chance está aqui agora. Mas eu vou ser fiel a Ti, Senhor. E eu disse para o Senhor, olha, eu ficaria com imenso prazer com o trabalho, mas eu não vou ficar. E por quê? Puxa, olha, você veio do Brasil, olha a chance que você está tendo. Eu falei, é verdade, mas eu não vou ficar. Não, então me dê um motivo por que o senhor não vai ficar. Eu falei, e agora? O que eu vou falar para esse homem? Então eu disse para ele, o motivo é que eu não trabalho ao sábado. E por quê? Porque a minha fé, a minha religião me diz que eu devo guardar e respeitar o sábado, o dia do Senhor. Não, então vamos fazer o seguinte, se esse é o problema, me dá o telefone do teu pastor, porque eu vou ligar para ele, para conversar com ele, porque a gente resolve essa situação. Eu falei, o senhor não tem como ligar para o meu pastor, porque o meu pastor está no céu. Amém. E esse meu pastor do céu me diz que eu não devo trabalhar o sábado, isso é tudo. O homem ficou revoltado, ele era bem loiro, ele ficava vermelho, a cara assim, sabe, de ódio. Ele falou, fica aqui que eu vou conversar com o departamento Human Resources, como fala isso, departamento pessoal. E ele ligou rapidinho lá, não sei o quê, e eu pensei comigo, Senhor, não vou ficar, eu quero ser fiel a Ti, se Tu me trouxeste até aqui, porque Tu tens algo melhor. E o homem voltou e disse para mim, olha, eu tenho uma outra proposta para você, se você quiser. Essa outra proposta é, você poderá trabalhar de segunda a sexta. Falei, opa, vou ter 2 dias livres. Você vai ganhar aí uns 5% menos de salário e você só trabalha de segunda a sexta. Estaria bom para você?
E eu dentro de mim, amém, Senhor, claro que tá bom. E aí eu disse para o homem, claro, tá ótimo, e eu comecei, acho que uma semana depois... Pastor, desculpe, eu não sei se aconteceu com vocês aí, vocês escutaram esse último ladinho que o pastor acabou de falar? Porque eu não consegui escutar aqui, estava um pouco estranho, não consegui, vocês escutaram? Ok, eu posso repetir, eu disse Por que... favor. Uhum. Então, o chefe lá do departamento da seção veio e me disse que ele conversou com o departamento pessoal e eles decidiram, então, que eu poderia trabalhar de segunda a sexta. Lista, ok. E, graças a Deus, eu tinha 2 dias, não só um dia livre, e um expediente normal de 6 da manhã até às 4, 5 da tarde, e que iria ganhar uns 5% a menos do que os outros. E eu falei, perfeito? Perfeito, super. Perfeito, ótimo. E ali eu fiquei 8 anos. Que bênção, pastor. E eu trabalhava, então, na Suíça de segunda a sexta. Nos meus tempos vagos, eu tinha um pequeno grupo. Esse pequeno grupo cresceu de tal forma que eu não tinha mais como mantê-lo dentro de casa. E eu fui a uma igreja adventista que me aceitou muito, muito bem aqui, ou nos aceitou muito bem aqui em Zurique. E nessa igreja, nós começamos o nosso grupo latino, que hoje é a Igreja Latina de Zurique, a primeira igreja latina de Zurique. Dessa igreja saíram outras igrejas, e praticamente hoje a igreja, no total, com as igrejas que saíram, chegamos a umas 200 pessoas. Isso dentro em Zurique, na Suíça. E eu coloquei o meu propósito, que a nossa igreja tinha que ser uma igreja com calor, uma igreja que recebesse toda e qualquer pessoa que chegasse com calor brasileiro, se é que a gente pode dizer assim, bem-vindos, de onde você vem, como a gente pode te ajudar, trabalho, roupa para o frio, lugar para morar, comida, como nós podemos ser úteis. Então, aquilo que eu não recebi, eu decidi que a nossa igreja tinha que oferecer isso para as pessoas que chegassem à nossa igreja. Que bênção, pastor. Então, aí o senhor focou na missão, né? Porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, né? Ajudar o próximo. A igreja cresceu tanto, Patrícia, que então, eu sei que o tempo já passou, olha, a igreja cresceu tanto que então chegou um momento de que eu tive que tomar uma decisão, porque não tinha pastores que falassem português, espanhol e alemão, e eu falava as 3 línguas. Então, eu decidi sair do meu trabalho e me dedicar 100% à igreja, e decidi, então, ir estudar teologia. Então, aí que eu fui estudar teologia, que foi em 2003. Eu fui para o Brasil, para São Paulo, estudar teologia, no NASP. Pastor, olha só, eu acho que vou ter que fazer mais um convite para o senhor. O senhor aceitaria se eu voltar de novo ao nosso programa? Seria um prazer. Vai ser sim, um prazer que nós pudéssemos escutar mais, porque realmente é tremendo o seu testemunho. Deus realmente tem operado na sua vida, pastor, e com certeza vai continuar operando, porque o senhor já está chegando no inverno, não é? Está chegando aqui na nossa igreja. Nós estamos te ouvindo. Agora, está escutando? Pastor? Está me ouvindo agora? Agora sim, agora te ouvo. Ok. Bom, eu estou dizendo que Deus tem mais planos na sua vida, né? Tanto é que o senhor está chegando aqui agora na nossa igreja aqui em Berna. Na igreja da Divisão Intereuropeia. Eu diria o seguinte, que Deus não tem plano na minha vida. Deus tem plano na vida de todo ser humano, se Ele permite, se esse ser humano abre uma janelinha para Deus, então te prepara, porque Deus, é o que a palavra de Deus diz, Ele vai fazer que todas as coisas venham a cooperar para o bem daqueles que o amam. Amém, pastor. Sabe, pastor, eu quero confessar para o senhor. No início da programação eu estava muito nervoso. O senhor sentiu isso, meu nervoso? Não, eu estava muito nervosa, eu troquei algumas coisinhas, mas Deus é tão maravilhoso que eu estou, assim, amando estar aqui com o senhor, escutar esse testemunho tremendo, e o senhor necessita, pastor, voltar na próxima vez, tá bom? Nós contamos com o senhor, vamos ver, porque o senhor está tão atarefado agora com essa nova mudança de Zurique para Berna, mas eu creio que em nome de Jesus vai arrumar um tempinho para estar conosco mais uma vez, não é? Quero agradecer também a Deliane pelo testemunho dela, a forma que Deus trabalha de diversas maneiras. O ponto é nós nos colocarmos à disposição. E olha, eu digo sempre para as pessoas, eu gostaria de terminar dando essa dica para as pessoas de que
Tudo que nós investimos na causa de Deus são moedinhas que a gente joga no cofre celestial de Deus. E essas moedinhas, elas rendem juros de tal forma, não que a gente vá viver disso, mas tudo que a gente faz para Deus, você pode estar seguro, são sementes que são plantadas e frutos virão hoje ou amanhã. Amém. Pastor, mas isso não vai sair não, porque isso ainda vai fazer a oração final, tá bom? O senhor faz com a gente? Ok. Eu quero só convidar os nossos irmãos para o dia 24, na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma surpresa. Bom, nós vamos ter um novo apresentador. Não vai ser uma apresentadora, vai ser um apresentador que vai... Muitas vezes aqui que moram aqui na Europa devem conhecer o meu amigo, irmão. Vocês devem estar curiosos, né? Mas eu vou falar. É o Walter Klaios. Ele será o próximo apresentador do Assim Diz o Senhor. Eu já estou assim animada, esperando já que na próxima semana ele esteja com a gente aqui nesse programa. Mas nós vamos ter também, vamos continuar com a Deliane, como eu tinha falado antes, né, Deliane? Ela vai estar conosco na próxima semana de novo. E nós temos também uma cantora abençoadíssima, que tem um testemunho maravilhoso, que se chama a Andy Lopes Mendes. Isso mesmo, ela vai estar aqui na próxima semana com todos nós, mas ela ainda tem que contar uma novidade para vocês. Ela é a secretária da ONUEI, da Associação ONUEI aqui na Europa. Amém. Pois é, esses são os nossos convidados da próxima semana, mas agora nós vamos primeiro escutar um louvor. Um louvor do Moab Reis, esse que nós fizemos algumas perguntas aqui, que foi uma bênção. O louvor que ele vai agora, que nós vamos escutar agora, que vamos ver o vídeo, se chama Os Orrais Esperança. Jefferson, vamos colocar aí o vídeo? Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí. Longe de ti, se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando o seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa e o
pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. E atrás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá te encontrarei lá. Queridos, agora já estamos no final da nossa programação. Pastor, obrigado por você ter ficado até agora aqui conosco. Eu gostaria de apresentar, na próxima semana, vamos ter o pastor Josemi Albino. Alguém já ouviu falar sobre o pastor Josemi Albino? Pois é uma benção, foi o meu segundo pastor. Imagina que benção. Ele vai estar aqui e ele é professor de teologia, né? Mas o mais interessante é que ele tem uma especialidade assim bem especial. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou tentar falar direitinho. Teologia sistemática. Isso. Ele tem a especialidade de teologia sistemática. Quem é que sabe o que é? Bom, vamos deixar isso assim, ele vai explicar na próxima semana, tá bom? Agora o pastor, meu querido pastor Ivan Fernandes, agora é a sua vez de falar com Jesus, tá bom? Muito bem. Deus seja louvado. Convido a todos para falarmos com Deus nesse momento. Nosso grandioso e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, pela palavra inspiradora, inspirada pelo teu Espírito Santo que chegou até nós. Te agradecemos, Senhor, porque na tua palavra podemos sempre sermos revitalizados, nos dá energia, força e nos dá a segurança, Senhor, de que a tua palavra sempre se cumprirá. Te damos graças, Senhor, porque tu tens o poder de transformar histórias. Tu tens poder, Senhor, de transformar aquilo que para
Tu tens o poder de transformar aquilo que é ruim, aquilo que praticamente está certo que vai dar tudo errado, em algo bom, em algo que realmente venha nos dar alegria e a segurança de que Tu está no controle de todas as coisas. Te agradeço pelo que Tu fizeste na minha vida, na minha história. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu me resgataste, Senhor, do mundo em que eu vivia e me trouxeste, Senhor, para os Teus braços e fizeste de mim e de muitas pessoas, dos meus amigos que estão agora, meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Senhor, Tu fizeste de nós sal da terra e luz do mundo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens o poder de transformar histórias. E eu quero pedir nesse momento por todas as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas essas que talvez se sentiam ou se sentem como eu me sentia há décadas atrás. Ó Deus, que Tu possa também ouvir as suas orações e que elas possam ter a oportunidade também de alcançar os seus sonhos e ter em mente, Senhor, que Tu abre portas e fecha portas. Te pedimos, Senhor, que Tu permita que essas pessoas também possam ter uma experiência pessoal única contigo e que elas possam ser verdadeiros atalaias Tuas, aonde quer que estejam, aonde quer que vivam. Obrigado, Senhor, abençoe cada um de nós, a cada lar aqui representado, nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.